Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula, né? Essa aula de lógica de programação e hoje a gente vai ver o item referente aos comandos condicionadores, né? Ou comandos de condição. Então bora pro vídeo, não se esqueça de deixar o like, curtir, curtir esse vídeo, seguir o canal, enfim, divulgar para os amigos. Tô brincando, divulga não, porque o negócio aqui tá feio, tá bom? Mas enfim, vamos pro vídeo. Quem for assistir isso depois vai estar no seu melhor momento acompanhando o material e tudo mais, ok? Vamos lá então. Vocês já estão vendo minha tela, né? Ou não? Sim, sim. Estamos aqui, item 6, certo? Então a gente começa com os comandos condicionadores ou os comandos de condição, certo? Que a gente vai estar trabalhando, né, ao longo dessa aula de hoje. Semana que vem a gente já vai entrar no próximo comando, então a gente vai dar uma revisada nisso e também fazer alguns exercícios. Deixa eu vir aqui, fecho esse aqui eu posso deixar. Deixa eu fechar isso aqui. Olha só, já tem o material aqui para vocês, tá bom? Aqui na semana 21, ok? Eu vou já abrir aqui. Eu vou abrir um online GDB Python já, porque eu não vou fazer os testes no python.org. Vou fazer direto aqui no online GDB, tá bom? Depois vocês vão entender por quê. Deixa eu dar um play aqui. Então, a gente hoje vai ver a estrutura de comando de condição, comandos condicionadores, estrutura de controle, né? Estrutura de controle, e, enfim, são vários nomes que a gente pode atribuir aos nossos condicionadores ou às nossas condições, né? Em outras palavras, o que seria isso? Deixa eu pegar uma imagem aqui no Google. Eu digitei if, né, que são os comandos, e ele me trouxe o ifs. Então, só um instante. Uma vez eu tinha uma figurinha tão legal para isso. Não estou achando, miserável. If. Deixa eu lançar. Tá, eu não vou conseguir achar essa. Gostei dessa aqui. Ou pelo menos uma figurinha vai auxiliar muito a gente aqui na hora de fazer o nosso. Só aceitar quem está chegando aqui, só um instante. Jonatas chegou. Enfim, eu não achei uma figurinha legal para a gente poder desenhar, né? Digitei tudo errado aqui. Vamos pegar essa aqui mesmo. Não tem necessariamente que ser a... Caramba, os caras vêm ficar buzinando aqui na frente. Olha só. Então, tudo na nossa vida, se a gente quiser entender a analogia da nossa vida, tudo é um comando de condição. Tudo na nossa vida é uma condição, né?
Não tem nada a ver o texto, é só a imagenzinha que eu queria trazer para vocês mesmo. E tudo na nossa vida. Eita! Tudo na nossa vida é uma condição, certo? O que é o if dentro da programação? A programação, ela te dá condições, certo? Então, eu tenho a opção de escolher, né, melhorar rendimento, não quero decisões assim, não. Quero esse aqui, pode ser esse. Não, esse está pegando fogo, esse está sujo. Tá, vamos esse aqui que está mais bonitinho. O que acontece? Existem caminhos que a gente tem que selecionar e ir para um lado ou para o outro, independente do processo, certo? Então, a estrutura de controle de condição, né, o que ela vai seguir? Uma determinada condição para mim fazer uma escolha, se eu vou para um lado ou para o outro. Pense que você está nesse ponto aqui e você tem que fazer uma escolha. Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Certo? Ah, não, existem outras opções? Depois, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu vou para a esquerda ou vou para a direita? Sabe? Então, tudo isso são escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho, certo? No algoritmo não é diferente. Vamos pensar o seguinte: se, né, sempre naquele ditado que eu sempre falo, se titia tivesse bigode, era titio. Outro, se tiver de sol, eu vou à praia. Se não, agora, se não tiver de sol, o que eu faço? Vou ficar em casa. Então, são condições que são apoiadas para uma tomada de decisão mediante a uma circunstância maior, certo? Então, opa, aqui, cadê? Ah, isso aqui que eu quero mostrar para depois vocês, ó. Mas vocês vão entender isso só depois. Nessa estrutura de comando de condição, o que vai acontecer? Vocês, né, vão estar fazendo uma estrutura que vai permitir ações diferentes com base em condições diferentes. Vamos parar de lorota, vamos tentar entender isso aqui. Olha isso que dá copiar o copiar o slide. Eu sempre duplico o slide para mim poder não ter que ficar formatando tudo de novo, né? Aí, olha que merda que ficou. Ficou que esse negócio aqui. Deixa eu acertar isso de uma vez. Isso aqui é do slide anterior, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui de uma vez. Depois eu vou trocar o arquivo lá no... Se bem que é só copiar isso aqui. Colar aqui. E deletar isso aqui. Olha só. Então, eu tenho a execução condicional, né? Dentro da estrutura condicional, eu tenho três opções: if, if-else, if, elif e else. Né? Vamos entender um pouquinho melhor cada elemento desse depois, tá bom? Olha só, o comando if, se a gente traduzir o if, é a mesma coisa que se no português. Se titia tivesse bigode, era titio. Se estiver de sol, vou à praia, senão eu fico em casa. Então, né, significa assim em português, permite que uma parte do programa seja executada apenas quando uma condição for verdadeira. Quais são os possíveis valores na programação? Quem arrisca? Verdadeiro e falso? Muito bem, verdadeiro e falso. Então, com base nas minhas condições verdadeiras ou falsas, ele vai executar uma determinada ação, ok? A sintaxe do if não tem esse negócio aqui não. É a seguinte: eu tenho o meu if e a minha condição, certo? Então, aqui dentro desse bloco contendo comandos a serem executados vão ser os meus comandos, certo? E aqui eu tenho a minha condição fora, né, após o meu if. Nessa linguagem
alguns revestreres aí. Por quê? Se eu colocar esse cara aqui, aí que eu quero que vocês comando POSIF e dá um tab nele, ele vai ficar alinhado com esse daqui. Então ele vai entender que ele está dentro do if. Certo? Então o código de vocês tem que ser identado. Ele tem que seguir um padrão de indentação, tá vendo? O meu if começa aqui, então, se qualquer coisa que tiver nessa mesma linha já está fora do meu if. Tudo que estiver para dentro do meu if, certo? Então, ele vai pertencer a esse if aqui, certo? Em outras linguagens de programação, a gente tem a chave, né? Por isso que eu queria mostrar essa figurinha para vocês. A gente tem que dar um Hadouken mesmo aqui para empurrar e a gente tem que respeitar a indentação. Tá vendo que aqui a gente tem chave? Em outras linguagens, a gente trabalha com isso aqui. A gente abre e fecha a chave. Abre e fecha o bigode, né? Nos define bigode, chave, enfim, o nome que quiser colocar para esse cara aí. Só que no Python a gente não tem essas chaves. Então a gente faz através da indentação, ok? Ó, esse cara aqui, o return false, está dentro deste if. Esses três carinhas estão dentro deste else, certo? Pensando no processo de indentação. E tudo isso aqui, ó, tá vendo? Tudo isso aqui está dentro do meu if maior, o primeirão lá. Ok? Então, se a gente for pensar nesses pontos, a gente tem que respeitar a indentação do nosso código. Ok? Então, dá um tab, tudo que tiver aqui dentro, ele está referente dentro do meu if. Apenas caso a condição for verdadeira, quem que é minha condição? Está escrito aqui em cima. É uma expressão lógica, certo? A gente já viu o que é uma expressão lógica. For verdadeira, o bloco contendo o comando 1, comando M, que é esses caras aqui, ó, comando 1, comando 2, comando 3, até o comando que for. Então, se essa condição for verdadeira, se o que tiver aqui for verdade, ele executa tudo que está aqui dentro. E se isso aqui não for verdade, for mentira, não é mentira, for falso, né? O que vai acontecer? Isso aqui não é executado, tá bom? Caso contrário, né, ele não é executado, após a execução do programa ele continua, né, com o comando if. O que acontece? Isso aqui já é fora, eu posso fazer outra coisa aqui para baixo, não influencia em nada nessa estrutura desse if de cima. Ok? Então, eu comecei a minha condição aqui, né, vou daqui para cima. Então, tudo que está identado para a minha direita, né, nesse caso aqui, ele já pertence ao if. Eu voltei para cá, já estou fora do if, já estou fazendo outra coisa, tá bom? Enfim, olha só, vamos pegar um exemplo. Digite a sua idade, né, que aí é um exemplo para a gente pegar a idade. A gente vai validar, ó, se idade é maior que 18. Então, isso aqui é uma expressão booleana. Uma expressão lógica, né, que vai trazer um retorno booleano. Se o cara digitar 18, qual que é o valor dessa expressão? Se o cara digitar 18, que eu estou atribuindo 18 à idade, o que vai acontecer? Vai printar parabéns. Muito bem, porque essa condição, se a minha idade for 18, ela se torna verdadeira, certo? Se a minha idade for 15, ele não vai printar nada, porque ele não vai satisfazer essa condição. Vamos fazer o seguinte, vamos testar isso na prática. Vou vir aqui, né? A hora de executar mesmo, né? O comando. Vou vir aqui, ó, no meu Python, vou apagar tudo que tem aqui dentro. Posso fechar isso aqui também. Vou colar o código já de uma vez. Olha só. Oxi. Ó, idade, né? Idade recebe... Minha idade recebe quem? O input sendo convertido para inteiro, né? E atribuído a idade. Idade é maior ou igual a 18. Parabéns. Você já tem idade para tirar sua carteira. Então, eu vou executar isso aqui, ó. Se eu falar que a minha idade é 20,
que acontece? 20 é maior ou igual a 18? Sim. Então, ele entendeu que isso aqui está dentro do meu, né? Ele atendeu a minha condição verdadeira e executou. Agora, vamos colocar que eu tenha 18, 17. Enfim, olha só, ele não printou isso aqui, porque ele não entendeu, ele não entrou. Então, se isso aqui é verdadeiro, tudo que tiver, né, para dentro aqui como uma estrutura de indentação se torna a mensagem verdadeira. Se eu vir aqui, ó, olha como que é simples. Por isso tem que ter cuidado. Joguei isso para a direita. O meu fim está dentro do meu if. Tá vendo? Ele está dentro do meu if. Se eu vim aqui executar e colocar o número 17, vamos colocar aqui, 17. Olha o que ele faz. Ele não vai nem mostrar nada, porque não existe mais nada além do meu programa. Tudo que tem no meu resto de programa está alinhado dentro do meu if. E já que ele não atendeu a essa condição, ele não imprime e sai. Ok? Se eu executar e falar que eu tenho 23, olha só. Aí não, ele atendeu essa condição, passou a ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, parabéns, você já tem idade para usar sua carteira. Fim, terminou. Beleza? Então ele atende isso aí. Então, não, isso aqui não pode pertencer ao if. É só vir cá e dar um tab, né, tirar o espaço para ele ficar identado aqui, né, junto. Então, se eu executar agora, esse printf já não faz parte do if mais. Se eu executar com a condição falsa, ele apareceu o fim. Se eu pedir para executar com uma condição verdadeira, ele também apresenta o fim, mas também é parabéns, porque ele proporciona a carteira. Boa noite, Jefferson. Então, bem tranquilo. Olha só, em várias ocasiões é necessário executar blocos de uma mesma alternativa. Nesse caso, podemos utilizar o comando if-else, né? O else é o senão do português. Então, se estiver de sol, vou à praia. Se não, que é a condição contrária, certo? Vou ficar em casa. Então, se a gente pegar o exemplo, ó, se, condição, a gente tem todos esses itens aqui dentro, sendo executados. Se não, eu executo todos esses daqui. Então, o que acontece? A gente sabe que se condição for verdadeira, se a minha condição aqui for verdadeira, ele vai executar tudo que está aqui dentro. E a gente viu que quando não atendia essa execução, ele simplesmente não mostrava nada. Porém, todavia, contudo, agora quando a gente tem a condição verdadeira sendo atendida, ele mostra isso aqui. E quando a gente tem a condição falsa, ele vai mostrar isso aqui. Certo? Então, se a gente voltar no nosso exemplo aqui, eu posso vir e falar o seguinte. Ó, else, desculpe, mas você não tem idade para tirar sua carteira. Por quê? Eu não atendi a essa condição. Então, se eu atendo essa condição, eu printo isso aqui. Se eu não atendo, eu printo isso aqui. Né? Esse carinha aqui. E o fim, galera, olha só, o fim está fora do meu if. Então, ele vai rodar de qualquer forma. Digite sua idade, 12. Ó, desculpa, mas você não tem idade para tirar sua carteira. 22. Parabéns, você já tem idade para tirar sua carteira. Então, se o que eu falei aqui não for verdade, eu executo o que tiver aqui dentro. Mesma coisa da indentação, tá bom? Tenham cuidado quanto a isso. Vamos voltar para cá. Outro exemplo, né? Vamos fazer esse exemplo aqui.
Esse exemplo, o que ele está pedindo? Eu quero saber se o número é múltiplo de 2 ou se ele não é múltiplo. Na verdade, se ele é par ou ímpar, né? E se ele é par ou ímpar, né, sendo par ou não sendo ímpar, eu consigo descobrir isso através do número sendo múltiplo de 2. Isso aqui é matemática, né? Então, vamos pegar um teste, vamos pegar esse texto já copiado aqui, que aí vai facilitar. Vou apagar isso aqui, tá bom? Colei. Então, olha só, o meu N vai receber um valor, certo? Qualquer que seja, que o meu usuário digitou. Se o número, a gente já sabe que porcentagem é resto de divisão, né? Então, se um número dividido por 2 tiver resto igual a zero, porque isso aqui, ó, é resto da divisão, certo? Porcentagem ele pega o resto da divisão, a gente já viu isso, né? Qualquer número que dividido por 2 tenha resto de divisão igual a zero, ele é par, certo? Então ele é um número par. Então o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o número que o usuário digitou, ó, if, tá vendo? If. Se o N que o cara digitou, que ele vai informar um valor na hora que eu executar o algoritmo, né? Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, quer dizer o quê? Que N, que é o número que o cara digitou, é par, né? Aqui, vamos colocar bonitinho, é par. Se não, ó, se N dividido por 2 não tem resto igual a zero, ele tem resto diferente. Então, se ele tem resto diferente de zero, ele é ímpar. Não é ímpar, não é. É ímpar, tá bom? Pode tirar o acento também se precisar. Vamos executar isso aqui. Então, vou informar. Espera aí. Calma, não criamos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tá. Indentação, tá vendo? Cuidado com isso. Informe um número. 5. 5 é ímpar. Certo? 5 é ímpar. Vou executar de novo. 2. Vamos colocar 8. 8 é par. Tá bom? Então, olha só. Fiz 2 ifs aqui para mim poder estar resolvendo esse problema. Só que aí eu pergunto. Esse código, né? A gente pode melhorar ele? Podemos melhorar esse código? Claro que podemos. Porque olha só, aqui que eu quero que vocês entendam, né? A gente pode melhorar, só para vocês verem. Eu tenho 2 números, ou melhor dizendo, um número, ele pode ser par e ímpar. Existe outra opção para ele? Ele pode ser, não sei se tem outro termo. Pelo que eu entendo da matemática, ele só pode ser par ou ímpar. Se ele não é par, ele é ímpar. Se ele é ímpar, ele é par. Certo? Então, eu acho que não tem outra solução, não tem outro porquê. Certo? Então, em vez de usar 2 ifs e gastar mais neurônios para poder processar isso aqui, a gente muda tudo isso aqui por um else. Else. Tá bom? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. Então, isso aqui vira o else. Resumindo, vamos lá. 5, ímpar. 8, par. Ok? Então, a gente acabou com o problema. A gente resolveu o problema, né? E usando um else. Então, a gente não precisa de outro if aqui. A gente coloca o else para ele poder executar e fazer os comandos que a gente precisa. Se for verdadeiro, ele vai para a primeira condição. Se não, ele vai para a segunda condição. Então, ó, essa construção mais elegante, como diz aqui o poeta, né, mais elegante, pois evita a computação de 2 n's, né, porque não tem valor, ou ele é múltiplo de n ou ele não é. Então não precisa ficar
verificando toda vez ou fazendo essas contas todas as vezes, ok? Então é muito mais fácil de ler, codificar e modificar. É mais fácil tudo, né? Só que olha só, ficou grande isso aqui que tem um exemplo aqui embaixo. O if else é utilizado quando temos apenas duas alternativas, certo? Para o ímpar, um exemplo. Quando o número de alternativas é maior, podemos alinhar comandos if else. Então a gente pode alinhar. O que é alinhar? O que seria o alinhar? O Hadouken aqui, eu estou alinhando, certo? Ó, isso aqui, alinhei esse conteúdo para cá, alinhei esse conteúdo para cá, ok? Tá bom? Então, alinhando, né, comandos if else. Por exemplo, vamos considerar um problema de nota de aluno e verificar se ele está aprovado ou não aprovado. Então, beleza. Se ele está aprovado e não aprovado, legal, dá para fazer usando um else, um if e um else. Se nota for maior que 5, aprovado. Se nota for menor que 5, menor ou igual a 5, reprovado. Certo? Mas isso eu quero saber se ele está de recuperação. Então, eu tenho notas dos meus usuários de 0 a 100. O aluno está reprovado se a nota dele for menor que 30. Então, se ele tirou 30, ele já está reprovado. Está de recuperação se ele tirou entre 30 e 49. E está aprovado, né, se sua nota é pelo menos 50. Então, 50 até 100, ele está aprovado. De 30 até 49, ele está em recuperação. E abaixo de 30, né, menor que 30, ele está reprovado. Então, como que eu faria essa ideia do meu if alinhado? Eu colocaria o meu if normal, certo? Nota, vou receber minha nota, vou verificar se essa nota é menor que 30, e se eu tenho essa nota menor que 30, ele está reprovado. Se não, eu pego a minha nota e verifico de novo se ela é menor que 50. Se ela é menor que 50, ela já está, ele está de recuperação. Por quê? Se ele tirou 25, ele já vai ter entrado aqui. Então, se ele não entrar aqui, entende-se que a nota dele já é maior que 30, certo? É 30 ou maior, né? Porque aqui eu só estou pegando os menores que 30. E aqui eu verifico de novo. A minha nota é menor que 50, então não. Se não é, eu vou ter recuperação, porque eu sei que é 30 ou mais e também sei que é 50 ou menos. Então, ele está de recuperação. Se não, ele não atendeu nem a essa, nem a essa. Quer dizer, então, que é maior do que é 50 ou maior. Então, ele está aprovado. Certo? A gente pode, se vocês quiserem, a gente pode executar esse exemplo aqui, né? Vamos pegar aqui, nota. Deixa eu sair aqui. Ó, vou apagar isso aqui tudo. Nota. Né? Vou arrastar isso para a direita. Então, eu vou receber a nota do cara. Vamos colocar, eu tirei 25. O que vai acontecer? Eu já entro aqui, ó, já estou nessa condição, já é falsa. Então, perdão, essa condição se torna verdadeira, que eu tenho a nota menor que 30, e já estou reprovado. Não, vou tirar 30, vamos agora executar de novo com 33. Ó, 33 eu estou de recuperação. Por quê? Eu entrei nessa condição aqui? Não, então eu vou para o meu else. Beleza? E aí eu venho aqui dentro do meu if e verifico. Nota é menor que 50? Então, recuperação. Se não, né, se eu tirar, vamos por 66, eu estou aprovado, porque satisfez essa condição? Não. Então eu vou para o meu else. Entro aqui dentro do meu else, tem outro if. Satisfez essa condição? Não. Então eu venho aqui para o meu else. E aqui é aprovado. Tá bom? Certo? Então a gente pode alinhar ifs dentro da minha estrutura. Só que aí o que acontece? Para deixar o código mais elegante, né, como diria o poeta, a gente pode simplificar esse fazer, que a gente acabou de desenhar aqui, chamando o... Ficou duplicado, estranho, que miséria. Deixa eu até acertar isso aqui.
Ah, não, desculpa, confundi. Nossa, mosquei aqui, foi mal. O que a gente fez lá foi esse aqui, ó. Esse aqui, certo? Olha só, se eu quiser usar tudo if, eu também posso. Ó, if nota menor que 30, if nota maior que 30, if nota menor que 50, if nota maior ou igual a 50, tá vendo? Olha quanto if que eu tenho que colocar. Não, aqui eu só fiz com 2 ifs e com 2 elses, certo? Então, só que eu posso simplificar isso ainda mais, né? Como eu disse para vocês. Usando, né? Deixando o código mais bonito. Eu posso simplificar o meu código através do código elif. O que é o elif? Reparem só, else if. O elif é esse cara aqui, então. Eu juntei o else com o if, numa segunda condição. Então, olha só, usando esse comando, poderíamos escrever o programa para saber a condição do aluno da seguinte forma. Se nota for menor que 30, é reprovado. Elif, então, é o else do primeiro if atrelado a um outro if. Então, eu tenho a junção de um else com um if, que é o meu elif. Se nota é menor que 50, recuperação. Se não, aprovado. Então, o que a gente fez aqui nesse primeiro momento? Certo? A gente unificou essas duas linhas aqui, ó. Na verdade, a gente unificou. Pegou esse if e jogou aqui que ficou o elif. Então, o elif acaba sendo uma condição muito mais bonita para a gente trabalhar quando temos que fazer várias execuções, ok? Então, o elif, portanto, é uma condição do else if que torna mais claro o tratamento de várias alternativas. Ele é encadeado em bloco. Os blocos de elif podem ser repetidos várias vezes, certo? Então, olha só, eu posso ter vários elifs ao longo do meu algoritmo. Não preciso fazer um if, um elif e um else. Eu posso ter if, elif e depois finalizar ele com else. Nesse outro caso, eu posso ter a minha condição dentro do meu if, certo? E depois ir verificando uma por uma. Elif e, por fim, o else. Então, tudo isso aqui vai estar, né, sendo condições ou, né, atendendo alguma demanda de acordo com a expressão booleana que eu coloquei aqui em cima em condição. Ok? Claro, aqui não atendeu. Aqui vai atender? Se atender, ele entra aqui. Se não atender aqui, ele entra aqui. O cuidado que vocês têm que ter é o seguinte. Eu não posso fazer um algoritmo que ele entre aqui e entre aqui. Certo? Isso está errado. Ou ele tem que entrar aqui, ou ele tem que entrar nesse bloco, ou nesse bloco, nesse bloco, ou nesse bloco. Certo? Então, ele não pode... ele pode entrar tanto nesse bloco quanto nesse bloco. Então, já está errado. Vocês têm que ter cuidado quanto a isso, tá bom? E aí, aqui um exemplo, ó, nota menor que 30, reprovado. Nota menor que 50, recuperação. Nota menor que 90, aprovado. Senão, ele tirou uma nota maior que 90. Então, aprovado com louvor. Né? Uma nova representação para isso aí. Certo? Eu poderia aumentar, talvez colocá-lo aprovado, né? Entre aprovado, quando o cara tirou entre 80 e 95, aprovado com sucesso, e aprovado com louvor quando ele tirar 10, enfim, dá para você fazer várias validações aqui no meio do caminho. Ok? Entendendo que o elif pode ser usado, né, de acordo com as minhas restrições. Lembrando, eu não posso fazer um código para ele entrar nesse e nesse. Ou ele entra nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse, ou nesse. Então, ele só pode entrar em um bloco de código desse aqui. Tá bom? Senão, não faz sentido ele estar... A gente está usando uma estrutura de controle de condição. Ele pode entrar em um bloco desse, aqui dentro ele ter outro if com elif, e aqui dentro de outro if... Sim, pode ser um loop, assim, um loop não. Ele pode existir vários ifs e elifs dentro ali. Ele vai entrando, sempre respeitando a indentação, tá bom? Sempre respeitando o nosso amigo aqui, ó. O Hadouken. Lembrem sempre dessa figurinha, do Hadouken.
para poder isso ficar gravado aí na mente de vocês. Olha só, então o elif pode ter um ou mais blocos, né? Essa estrutura if, elif e else pode ter mais blocos com o elif, cada um com sua condição específica, né? É o que eu falei, a gente não pode ter uma condição que seja satisfeita em vários blocos. Isso vai dar erro no código, tá bom? Então, quando nenhuma condição é satisfeita, o comando dentro do else são executados. Se nenhum elif, se nenhum if, né, se aqui não foi, o que tiver aqui acontece, certo? Só que lembrando, eu não posso ter uma condição que seja satisfeita aqui e aqui, tá bom? Olha só, vamos pegar um exemplo, né? N recebe 25. Ó, se N for menor que zero, é menor que zero? N é menor que zero? Não. Então, ele sai. E aqui você começa. Se é igual a zero, não. Se é menor que 10, não. Se é menor que 20, não. Se é menor que 30, é menor que 30? N é menor que 30? N é menor que 30, N é 25. Então, ele vai vir aqui, ó, 25 é menor que 20, é menor que 25, o que é menor que 30. Mas eu teria outras condições aqui para baixo, tá vendo? Então, reparem, eu tenho um intervalo com quantos elifs? 1, 2, 3, 4, 5 elifs, certo? Em algum momento, ele atendeu. Se em nenhum momento ele tivesse atendido, então ele ia entrar no else, e o else é como se fosse, ó, ninguém aí para cima conseguiu resolver o problema, então manda para cá que eu resolvo. Mais ou menos isso que o else faz, né? Numa comparação mais grotesca. Aqui, então, a gente tem a opção de praticar. Né? Vamos fazer uns testes com o elif. Vamos refazer isso aqui, por exemplo. Né? Só que eu não quero que eu tenha um valor estático. Eu vou vir aqui, ó, vai ser N. Né? O usuário vai digitar isso para mim. Então, se N for menor que zero, quer dizer o quê? Que o meu N é valor negativo. Então, print, né? N, vírgula, é menor que zero. Certo? Aí, se ele não for menor que zero, eu tenho um elif. Certo? Que o meu... Olha só, reparem que, se eu não for fazer isso aqui, vamos então explicar de novo. Else. Tá vendo aqui, ó? Else é maior que zero. Então, se eu vir aqui e digitar 2, 2 é maior que zero. Se eu digitar menos 2, menos 2 é menor que zero. A questão aqui que eu quero que vocês entendam é o seguinte: se a gente não tem aqui, né, se a gente quer uma terceira condição, tá vendo que a gente não existe? A gente só fez essa comparação, a gente só entende que ou ele é menor que zero, ou o outro caso ele vai atender todos. Por isso que a gente usa o elif, para dar outras faixas de condição. Então, elif, se n for igual a zero. Um exemplo. Então, olha só, eu já estou comparando aqui, e eu posso vir dar um else. Certo? Um else. Eu vou jogar esse cara aqui, e n, então, é igual a zero. Mesma coisa, eu já aumentei uma condição. Vamos rodar aqui para vocês verem. Digite uma... Aqui eu noto, né, um valor, né? Vamos parar aqui, digite um número. Só para não ficar muito doido. Um número, 2. Ó, 2 é maior que zero. Se eu digitar o menos 2, igual a gente estava fazendo, menos 2 é menor que zero. Só que se eu digitar zero agora, eu entro numa condição. Zero é igual a zero. Certo? Então, mais uma condição feita. Ah, não, agora eu quero verificar igual lá no slide, ele verificou
o menor que 10, né? Se ele é menor que 10. Então, vamos lá. Então, em vez de usar o else, eu deixo o meu else ali. Eu vou usar um elif aqui, então. Elif. N é menor que 10. Porque se ele não é 0, então eu posso verificar se ele é menor que 10. Se ele é menor que 10, eu vou falar que o meu N é, o meu N, né? Ele é maior. Espera aí, fugiu aqui. Vamos recapitular aqui, galera. Cadê? Eu quero verificar se ele é menor do que 10. Então, o meu n, ele já não é igual a zero, ele já não é menor que zero, ele já não é igual a zero, então eu quero saber se ele está aqui. Se ele entrar aqui, ele vai ser, aí a gente vai colocar aqui, maior, ele, né, se colocar na matemática lá, igual no símbolo da matemática, zero, ele é maior, zero, né, perdão, aqui, o zero é menor do que n, porque ele vai ser um valor acima de zero, porque não é igual a zero e nem menor que zero, então ele é um valor acima de zero, então zero é menor do que n, e n é maior do que, perdão, n é menor do que 10, certo? E aqui n, né, nesse caso, n é maior do que 10, porque é o else. Vamos executar. Digite o número 2, 2, que é o cara aqui, 0 é menor que 2, que é menor do que 10, que é o que está escrito aqui, certinho. Se eu vir aqui e falar que eu quero menos 2, ele vai continuar dando menos 2 é menor que 0. Se eu falar que 0, 0 é igual a 0. E se eu colocar o número 12, né, que é um número maior que 10, olha lá, 12 é maior do que 10, que é o valor que a gente colocou aqui, tá bom? E aí a gente vai criando os outros parâmetros. Vamos criar outro aqui, por exemplo. Elif, né, no slide o próximo acho que é 20. Elif n, se n for menor do que 20. O que vai acontecer? Mesma coisa daqui, só posso copiar e colar aqui, só que em vez de ser, vai ser maior do que 10, porque, né, se ele for 10 ou menor que 10, ele vai estar ali. Se ele for, na verdade, menor que 10. Então, se ele for 10, ele já entra aqui, nessa condição. Tem que lembrar que começa do zero e menor que 20. Então, senão ele vai ser maior do que 20. Tá bom? Se eu rodar isso aqui, a gente faz o mesmo teste. Menos 2, menor que 0. 0, 0. 2, 2, 0 é menor que 2, que é menor que 10. Se eu colocar 12, igual a gente tinha testado aquela hora, 12, 12. No caso aqui, 10 é menor que 12, que é menor do que 20. Certo? E se eu colocar mais um valor mais alto, por exemplo, 30, 30 é maior que 20. Certo? E aí a gente pode ir colocando quantos elif a gente precisar. Tá bom? Vamos colocar um exemplo que eu tinha falado, né? Se eu vir aqui, eu estou comparando se n é menor que 20. Então, se eu coloco 19, 10 é menor que 19, que é menor que 20. Certo? Se eu vir aqui e colocar 20, vai ser a mesma coisa. Oi? Não, perdão. Fiz o exemplo errado. Se eu vir aqui e colocar 10, olha só. Aí que a gente entra nessas inconsistências aqui de código. Olha só. Se eu venho aqui e falo, n é menor que 10, não, n não é menor que 10. N é igual a 10. Então, eu venho para esse cara. N é menor que 20? Sim. Então, aqui eu já entro no meu 10. Por isso que fica 10 é menor que 10, que é menor que 20. Então, se eu quero comparar isso, eu tenho que vir para ficar legal e colocar menor ou igual. E aí, sim, colocando menor ou igual, não sei se aqui está menor ou igual. Não, aqui só está menor, tá vendo?
Ele só colocou o símbolo de igual aqui dentro do texto, mas sim, é questão de detalhe, tá bom? Poderia vir aqui, ó, colocar menor ou igual, que aí a gente resolve esse problema. Se eu vir aqui de novo no 10, ó, 10 é menor ou igual a 10, que é menor do que 20. Ok? Se eu colocar o 20, ele já vai sair, né? Esse aqui ele tem que ser, já tem que ser nessa condição para ficar naquele outro exemplo. Se eu colocar 20, 20 é igual ou maior a 20. Beleza? Vamos supor, 21. Ó, 21 não é igual ou maior, né? É maior ou igual. Sempre o símbolo na frente, tá bom? E depois o igual. Se eu colocar 21, 21 é maior ou igual do que 20. Beleza? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Joia, Larissa. Olha só, já que ninguém tem dúvidas, eu vou colocar umas atividades lá no Ava para vocês estarem fazendo. Vocês podem aproveitar esse tempo de agora até, né, o fim da aula, que seria, né, hoje às 10, por exemplo, e aproveitar esse tempo para terminar e fazer esses exercícios, ok? Senão, vocês podem fazer ao longo da semana e semana que vem, na segunda-feira, a gente dá uma corrigidinha neles rápida e inicia o próximo assunto, tá bom? Então, a gente encerra a aula de hoje. Se alguém quiser fazer algum comentário, estou à disposição, beleza? E aí a gente consegue fazer a correção dessas atividades na próxima aula. Beleza? Se todo mundo estiver de acordo, então, boa noite, galera. Fiquem com Deus, bom descanso, se cuidem e até semana que vem.